Amém. Bom estarmos juntos. Amém, queridos? Amém? Amém. Continuamos a nossa série do livro de Jó. Esse é o nosso quarto encontro. Se você perdeu algum, já está no YouTube, graças a Deus. Você pode acompanhar por lá. Estamos caminhando para o final da série do livro de Jó e hoje eu quero compartilhar com vocês algumas verdades. Então abre comigo lá no livro de Jó, no capítulo 4. Hoje vou tentar resumir aqui para vocês 24 capítulos do livro de Jó. Não poderia passar e ir para o final do livro sem antes levantarmos algumas questões dentro desse trecho, dessa parte do livro chamado discurso, que é a parte do diálogo de Jó com seus amigos. Gostaria de meditar com vocês. Faremos bastante leitura bíblica, vamos avançando os capítulos, eu vou ler alguns trechos, a gente vai avançando até o capítulo 18 e 19, onde faremos uma leitura final. Amém, queridos? Fecha seus olhos por um instante. Espírito Santo, adoramos ao nome de Jesus e engrandecemos aquele que é digno. Na tua presença, Pai, nos colocamos humildes, submissos, Deus. Nos colocamos debaixo do teu governo e da tua vontade, Pai. Pedimos que a tua palavra venha falar conosco nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor venha descortinar o nosso entendimento, nos ensinar através das suas verdades, Pai. Que em nome de Jesus a tua palavra ela venha nos confrontar, nos consolar, nos encorajar, nos sarar, Pai. Nos renovar a esperança, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra venha transformar os nossos corações e a nossa vida, porque o poder está na tua palavra, Deus. Então faz presente nessa noite, Deus. Manifesta aqui a tua graça, a tua bondade, o teu amor e ministra os nossos corações em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos do capítulo 3 do livro de Jó, que é o capítulo onde Jó rompe aquele silêncio de 7 dias. Por 7 dias Jó se lamentava, por 7 dias Jó estava em cinzas, vestindo o pano. Por 7 dias Jó estava lá com seus amigos, que também ficaram com ele lamentando e em silêncio por 7 dias. Jó está doente, Jó está coberto de feridas no seu corpo, Jó está coberto de chagas no seu corpo verte pus, suas feridas racham, seus dentes estão podres, Jó está magro, Jó é assombrado por pesadelos, ele não consegue encontrar descanso, ele não consegue dormir em paz. Jó é um espetáculo da desgraça humana. A vida de Jó naquele momento é a vida de um homem torturado, de um homem cheio de flagelos. A situação de Jó é uma situação muito difícil. No capítulo 3, depois de 7 dias, Jó rompe o silêncio e o que ele deseja é a morte. Jó lamenta ter nascido, Jó lamenta primeiro ter sido concebido e depois ele nasceu. Por que eu nasci? Por que eu não morri no parto? Se eu não morri no parto, por que haviam seios para me alimentar? Por que eu não morri depois do parto? Por que eu estou vivo? Por que o Senhor não me esmaga de uma vez e eu já vá direto para a sepultura, onde lá eu encontrarei descanso? Jó rompe um silêncio, desejando encontrar descanso na sepultura. Jó estava errado, a sepultura não pode oferecer o descanso que o homem precisa, nós meditamos muito sobre isso na semana passada. Só que o discurso de Jó é um discurso que escandalizou os seus amigos. A partir do capítulo 4, eu quero ler com vocês, nós vamos avançando conforme os amigos de Jó vão discursando, para você ver o tom das acusações dos seus amigos, porque olha, eles olham para Jó, um homem clamando a Deus pela morte, e eles se escandalizam com aquilo fere a sua teologia. Então os amigos de Jó fazem afirmações, e
todo o discurso dos amigos, todos os discursos, são baseados no primeiro princípio que ele faz. O primeiro dos amigos de Jó disse. E esse princípio que ele estabelece aqui é o princípio que os seus outros amigos, Bildade e Zofar, vão discursar em cima. Então, no capítulo 4, ele faz, vamos ler a partir do versículo 7, ele faz dos amigos de Jó, parece ser um bom homem. Por ser o primeiro a falar, provavelmente ele é o mais velho, o mais sábio. Ele tem um lado ainda pastoral naquilo que ele fala. Por mais ele fazer insinuações acerca de Jó, ele ainda tem uma preocupação de Jó se apresentar a Deus. Então, nos seus discursos, ele fala: Jó, se eu estivesse no seu lugar, eu me voltava para Deus e pedia perdão. Jó, existe arrependimento, existe um lugar de arrependimento para você. Ele é talvez o amigo mais pastoral. Bildade e Zofar já são amigos mais intensos. Eles já são mais duros com as suas palavras. Eles são mais orgulhosos, e nós vamos caminhar por esses trechos. Então, ele faz o primeiro dos amigos de Jó, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. A insinuação que ele faz é a da retribuição. Jó, tudo aquilo que você está sofrendo é resultado daquilo que você plantou, da maldade que você plantou. Pelo que eu tenho observado, ninguém sofre injustamente. Se você sofre, é porque algo de ruim você fez, e você está arcando com as consequências. Seja humilde então, Jó, aceite a disciplina do Senhor e se volte para Ele. Eles começam a insinuar de que Jó pecou, de que Jó era um homem injusto, e ele estava arcando com consequências. Por outro lado, Jó, ele sempre se defende, dizendo: eu fui correto, eu fui fiel, eu sou justo diante do Senhor. Jó reafirma, ele faz a sua defesa diante dos seus amigos, relembrando as palavras que o próprio Deus disse acerca dele. Olha, não há ninguém como Jó, ele é íntegro, ele é justo, ele foge do mal, ele teme ao Senhor. Jó, ele se defende diante das acusações dos amigos. Ele fala: não. Aquilo que está vindo sobre mim, está vindo mesmo eu sendo justo. Mesmo eu sendo correto, mesmo eu temendo a Deus, eu estou sofrendo as consequências. No capítulo 6, Jó começa dizendo, a partir do versículo 2, se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares, por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Jó justifica o seu primeiro discurso. Se vocês pudessem avaliar tamanho sofrimento, pesar o sofrimento que eu estou passando, vocês levariam as minhas palavras de outra forma. As minhas palavras são impetuosas porque eu estou em angústia. As minhas palavras são impetuosas porque eu estou em dor, em sofrimento. A partir do versículo 8, Jó mais uma vez retoma, no capítulo 6, versículo 8, retoma o seu pedido de ter fim à sua vida. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e eliminar-me, pois eu ainda teria consolo, minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Versículo 14, um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos. Jó agora ele já começa a falar dos seus amigos: olha, vocês estão fazendo acusações contra um homem em desespero, acusações contra um homem que foi fiel a vida inteira e agora ele está em um sofrimento amargo. Vocês fazem acusações, o que eu esperava de vocês era algum consolo, o que eu esperava de vocês era compaixão, eu esperava que vocês atenuassem a minha dor, eu esperava que vocês tornassem mais leve o fardo que eu estou passando. Jó acusa os seus amigos de serem falsos médicos.
aqueles que prometem cura ou aliviar uma dor, mas são falsos. Pelo contrário, eles estão agravando a dor de Jó. Jó está falando as suas acusações contra mim, contra a minha integridade, contra a minha justiça, contra a minha vida com Deus. Vocês não estão me consolando. Neste momento de dor, vocês estão aumentando a minha dor. As suas palavras são duras, as suas palavras ferem. A partir do versículo 24, Jó diz o seguinte: ensinem-me, e eu me calarei. Mostrem-me onde eu errei. Como doem as palavras verdadeiras. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Capítulo 7, versículo 7. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro, meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os que agora me veem nunca mais me verão, puseste o teu olhar em mim, já não existo. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim desce a sepultura e não volta. Jó, ele fala, olha, os argumentos de vocês não provam nada. Me ensinem, falem algo verdadeiro e eu julgarei. E mais uma vez ele fala, a minha vida é como um sopro. Logo eu estarei na sepultura, ninguém mais me verá. Logo eu estarei na sepultura e vocês não me ajudaram em nada, vocês não aliviaram a minha dor. A partir do capítulo 8, nós temos o discurso de Bildade, que mais uma vez retoma acusações. Só que Bildade talvez seja o amigo mais cruel de Jó. Lembre-se que Jó perdeu 10 filhos, lembre-se que Jó perdeu a sua família, a sua casa, os seus bens, os seus animais, os seus rebanhos e a sua própria saúde. Bildade faz acusações bem duras. Capítulo 8, versículo 2. Até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são um grande vendaval. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Versículo 4. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Queridos, essa é uma palavra muito dura para alguém que acabou de perder 10 filhos. Eles não estão mais acusando somente Jó do seu pecado, mas estão falando, seus 10 filhos morreram porque eles pecaram também. Um homem em luto não merece ouvir algo desse tipo. 10 filhos morreram, e um dos seus amigos, um dos falsos médicos que Jó diz, tenta justificar que só seus filhos mereceram a morte, porque eles pecaram. Eu vou passando os capítulos, a gente vai lendo alguns versículos para vocês verem como a crueldade dos seus amigos, dos amigos de Jó, vão se intensificando. No capítulo 9, Jó, por outro lado, ele já começa a demonstrar sinais do que nós veremos lá no capítulo 19, do ápice da sua fé. Capítulo 9, a partir do versículo 14. Como então poderei eu discutir com ele, com Deus, ele está falando? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocente, eu seria incapaz de responder-lhe, poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz. O que Jó está dizendo aqui? Jó lhe reafirma que ele é inocente. Ele reafirma diante dos seus amigos, olha, eu não cometi mal algum. Mas agora ele fala direto para Deus. Como que eu, homem, poderia justificar a minha inocência diante de Deus? Ainda que eu estivesse diante de Deus, a minha língua me acusaria. Quem pode se justificar diante de Deus? Mesmo eu tendo sido fiel, justo, mesmo eu sendo inocente, diante de Deus, eu seria incapaz de responder-lhe. Jó começa a mostrar que o homem é incapaz de se defender diante de Deus. Perceba, Jó está em um tribunal. Deus é o juiz, seus amigos o acusam. Mas Jó é responsável por advogar a sua própria causa. E ao meditar sobre isso, ele fala, eu sou incapaz de advogar sobre a minha própria causa. Por que isso é importante? Nós vamos avançando e você vai ver como a fé de Jó vai crescendo. No capítulo 11, o terceiro amigo de Jó, Zofar, a partir do versículo 13, mais uma vez ele retoma o princípio que está sendo tratado.
Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele, se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite na sua tenda, então você se levantará o rosto sem envergonhar-se, será firme e destemido. Mais uma vez, Jó, o que você está sofrendo é porque você é um pecador. Você está sofrendo porque você desprezou o Senhor. Você está sofrendo porque você maltratou as pessoas. Você foi injusto e infiel. Jó, mais uma vez, no capítulo 12, faz a sua defesa. A partir do versículo 3, quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros, aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? O que Jó está falando é um escândalo para os seus amigos. O sofrimento que eu estou passando vem do Senhor. Quem ignora que a dor que eu passo vem do Senhor? Mais uma vez, um escândalo para os amigos de Jó, e as respostas de Jó vão ferindo o ego dos seus amigos, e eles vão intensificando a sua ira ou a sua agressividade para com Jó. No capítulo 15, ele faz, no seu segundo discurso, faz mais umas afirmações. Olha, capítulo 15, versículo 4. Jó, você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. Você achar que Deus está te trazendo um juízo, ou trazendo doenças ou sofrimento para você sendo inocente, você está sufocando a piedade, você está desvirtuando a própria religião. Acaso Deus é injusto para fazer isso? Acaso Deus ele iria te trazer o mal se você não merecesse o mal? Versículo 20 do capítulo 15. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel nos poucos anos que lhe são reservados. Jó, você é ímpio. Jó, você não conhece a Deus, você está sofrendo porque você merece o seu sofrimento. Capítulo 16. Lembre-se que Jó falou que ele não poderia advogar a própria causa diante de Deus. Falou, olha, a minha língua me condenaria, quem seria eu para falar diante de Deus? No capítulo 16, Jó começa a crescer em fé. Versículo 19. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Diante da pressão dos amigos, das acusações que eles fazem, Jó cresce em fé. Primeiro, ele entende que eu não posso me defender diante de Deus. O que pode o homem, por mais justo que ele seja, por mais fiel que ele seja, como pode ele, diante de Deus, diante do juiz, defender a sua própria causa? A partir de agora, Jó reconhece, Jó começa, dentro de uma fé profética, a entender que existe um advogado que está nos céus. Existe uma testemunha, alguém que vai advogar a minha causa. Jó não atribui esse advogado a alguém que está na terra. Ele não está falando de algum homem que vai defender a causa dele diante de Deus. Mas Jó começa a eclodir uma fé profética ao dizer que nos céus está alguém que vai advogar a minha causa. Capítulo 18. Vou fazer a leitura inteira do capítulo 18 e nós iremos para o 19. Vocês estão comigo? Amém. Então Bildade de Suá respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos teus olhos? Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa, ou se devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga, e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz escurece, a lâmpada da sua vida se apaga.
O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo, há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo, a desgraça está à espera da sua queda e consome as partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalha um enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e nome não tem em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo, nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do ocidente assustam-se com a sua ruína e os do oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso, é assim a situação de quem não conhece a Deus. Um discurso extremamente pesado. Para um homem que está ferido, para um homem que está com a sua pele rachada, cheia de vermes perambulando na sua pele. E Bildade, ele afirma: você é ímpio, você não conhece a Deus. E tudo o que acontece com você, a sua doença, o seu nome sendo apagado da terra, porque os seus filhos morreram, você não tem mais descendência. Tudo isso é consequência da sua impiedade, da sua injustiça. Você é pecador, você é perverso, você não conhece a Deus. Dentro dos discursos dos amigos de Jó e desse último discurso de Bildade, eu quero refletir alguns pontos. O primeiro dele, Jó não está sendo acusado pelo mundo, Jó não está sendo acusado pelos seus inimigos, por pessoas de fora. Jó está sendo acusado pelos seus amigos, pessoas de perto, pessoas que conhecem a Deus. Jó está sendo acusado por pessoas da própria igreja. Pessoas que não se compadecem do seu sofrimento, mas tentam encontrar um motivo para aquilo que você está sofrendo. Pessoas que não querem aliviar a sua dor, mas com as suas palavras duras agravam ela. Jó vai falar: olha, eu já estou caído e vocês vêm e me dão pontapés. Vocês não me aliviam em nada a minha dor e meu sofrimento. Palavras insensatas de pessoas que você esperava algum consolo, são palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que não atenuam a dor. E é duro quando isso vem de amigos, quando isso vem daqueles que você esperava algum consolo, é duro quando vem de alguém da igreja que está do seu lado no momento difícil. Queridos, eu já comentei aqui, eu há anos atrás participei de um velório de uma criança. Uma criança que morreu com menos de 1 ano de idade. O pai, aflito, chorava, seu primogênito morreu. 95% das pessoas que estavam no velório eram de igreja. O mais assustador é que, apenas uns 20 metros do caixão, grupos de pessoas conversavam e falavam: os pais erraram também, né? Devia ter trocado o menino de hospital. Não, eles bobearam, deviam ter levado em outro médico. Eles também não viram que o menino já estava mal antes, devia ter levado antes no médico. Pessoas da igreja, em um ambiente onde você deveria se compadecer, consolar, eram conversas que aumentariam a dor do pai, jogariam sobre eles responsabilidades. Olha, o que aconteceu com o seu filho é porque você não soube reconhecer os primeiros sinais, é porque você foi imprudente, é porque você não levou em outro hospital, por isso seu filho está num caixão. Queridos, que palavras duras para se dizer. Pessoas que muitas vezes nós esperamos consolo ou compaixão, são pessoas que vêm com palavras duras e aumentam a nossa dor. A reflexão desse ponto é:
Nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que chorar com os que choram. Nós temos que consolar os que sofrem. Nós não podemos ser que nem os amigos de Jó, olhando o sofrimento e já buscando causas, olhando o sofrimento e já dizendo causas ou hipóteses do que poderia fazer para mudar esse sofrimento. Olha, aconteceu porque você não agiu correto. Seu filho morreu, está num caixão. Seu primogênito com menos de 1 ano de vida, porque você demorou para perceber. Queridos, palavras duras lançadas para aqueles de dentro, ferem. Como ferem. Amigos, nós não sabemos nos portar diante do sofrimento. Nós não sabemos nos portar diante do nosso sofrimento e diante do sofrimento do outro. E às vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é ficar em silêncio. Por 7 dias os amigos de Jó ficaram em silêncio e ali foi a melhor parte do que eles poderiam ter feito. Em silêncio com seus amigos. O segundo ponto. Os amigos de Jó, eles têm uma teologia. Uma teologia que não pode ser mudada na sua concepção. Enquanto eles falam para Jó, o sofrimento tem uma causa, e a causa é o seu pecado e a sua maldade. Você não conhece a Deus, por isso você sofre. Jó, por outro lado, fala, não, eu sou justo, eu sou reto, e Deus de alguma forma está me punindo, e eu não consigo compreender o porquê. Olha, o justo e o ímpio também estão sujeitos a sofrimento, e eu não consigo entender o porquê. Mas isso para os amigos de Jó é algo que abala a teologia deles. Por isso eles retomam os argumentos e vão, não, Jó. Não se pode mudar o mundo por sua causa, não se pode mudar as leis por sua causa. Essa é uma lei eterna. Se você está sofrendo, é porque você pecou. Se você está sofrendo, é porque algo de ruim você fez. Se os seus filhos morreram de uma forma trágica, com certeza é porque eles estavam em pecado. O interessante é que ele faz o primeiro discurso, a base de toda essa teologia e teoria que eles levantam, hipótese acerca do sofrimento de Jó. Ele diz, tenho visto que o ímpio não sofre à toa. Ou seja, a teologia deles não está sendo formada com base numa revelação divina, mas em uma experiência própria. Homens que moldam uma teologia e uma teoria e princípios com base na sua própria experiência. Não é com base na revelação divina, não é com base num relacionamento com Deus. Ele faz da sua experiência de vida leis eternas. Ele faz da sua experiência de vida princípios de que, olha, Deus age somente da maneira que eu vi Ele agir. Homens que enclausuram a Deus, homens que encapsulam a sabedoria de Deus, falando, Deus não vai agir de uma forma diferente daquela que eu já vi Ele agir. Deus não vai agir de uma forma diferente daquela que eu testemunhei Ele agir. Homens que tentam limitar a Deus e reduzir a Deus às suas caixas teológicas imutáveis. Por isso quando Jó fala, não, o justo também sofre. Não, Jó, você não está entendendo. O princípio é eterno. Só sofre quem é pecador. E Jó argumenta, isso é um escândalo para eles. Mas toda a sua teologia é baseada na sua própria experiência. E isso é extremamente perigoso para a fé. Quando com base na nossa experiência de vida, nós definimos como Deus é e como Deus não é. Como Deus age e como Deus não age. Olha, Deus não age de outra forma senão dessa que eu compreendo. Isso é religiosidade, isso que os fariseus faziam. Jesus vinha dizer, a Escritura aponta para mim, eles falam, não. Não é assim. A minha visão de Deus é com base na minha experiência, e pela minha experiência é assim que Deus age. Suprimir a sabedoria de Deus, reduzir e limitar a forma soberana como Deus age. Religiosidade. Os amigos de Jó são representantes de uma religião estática e Jó é o representante de uma fé dinâmica. Uma fé dinâmica e profética. Porque no meio dessas acusações, a fé de Jó vai crescendo. Jó vai sendo espremido e a sua fé vai crescendo.
mas os seus amigos tentam limitar aquilo com base na sua própria experiência. A experiência deles define os limites de Deus e da sua atuação. E a experiência deles é de que o sofrimento não vem à toa. É o princípio da retribuição. Ramon, mas e a lei da semeadura que o Novo Testamento traz? Olha, é verdadeira. Jesus, ele fala, aquilo que você plantar, você colherá. É verdadeiro o princípio da semeadura. Mas qual que é o problema dos amigos de Jó? É aplicar esse princípio no tempo errado. Porque eles olham para a vida de Jó hoje e eles definem que aquele é um tempo de colheita. Querido, se você lê a história de Jó até esse momento, se você não tem o entendimento do capítulo 1 e o 2 da Assembleia Divina, onde acontece aquele diálogo de Deus com Satanás, você poderia olhar e falar, olha, com certeza, acho que os amigos dele estão certos. Jó está colhendo o que plantou. O problema é quando nós tentamos definir o tempo da colheita. Porque a colheita daquilo que Jó realmente plantou não é o sofrimento, mas é a prosperidade, a dupla honra que Deus dá para ele no final. Mas esses homens antecipam a colheita para aquele momento, e eles tentam justificar, Jó, o seu sofrimento tem uma causa. E Jó fala, não, eu fui fiel, eu fui servo, eu fui bom, eu temi a Deus. A real colheita de Jó é no final do livro, quando Deus retribui tudo, quando Deus abençoa Jó duplamente. Por isso, queridos, nós temos que ter muito cuidado a julgar o momento de hoje como se fosse um momento de colheita. Olha, a pessoa está com câncer. Ah, você está com câncer, você pecou. Ó, a pessoa está sofrendo de alguma... Ah, não, você está sofrendo porque seu filho morreu? Seu filho morreu porque você foi displicente, porque você errou, porque você pecou. É a colheita. Deixa eu te falar uma coisa, nem sempre aqueles que são fiéis, que são justos, que temem ao Senhor, vão receber a sua colheita gloriosa ainda nessa vida. Deixa eu te explicar isso. Os apóstolos morreram martirizados. A recompensa da sua fé não estava nessa terra. A recompensa da fé deles está num peso de glória na eternidade. Pode ser, queridos, que você realmente receba a recompensa da sua fé, da sua devoção, da sua piedade a Deus, ainda nessa vida. Pode ser que seus últimos dias seja cercado de seus filhos, em um bem-estar, em uma cama. Pode ser que o seu final seja um ambiente próspero e de alegria. Pode ser que não. Mas a real recompensa da fé do justo nos aguarda na eternidade e não nessa terra. Olha, quando Jesus ele fala da parábola do rico e do Lázaro, a recompensa de Lázaro não veio numa prosperidade, morando num palácio ainda nessa vida. A recompensa dele veio na vida eterna. Assim como o rico morreu de forma próspera. Mas a recompensa da sua maldade em vida não veio nessa terra. Veio quando ele se encontra num lugar de tormento e fala, molha o seu dedo e põe na minha língua. Nem sempre a colheita vai vir nessa própria vida. O salmista, por diversas vezes, fala, olha, o ímpio prospera. O ímpio desce em paz à sepultura. O ímpio, ele está rico, o ímpio prospera, Deus. Por quê? Por que o ímpio prospera e eu não? Eu sou fiel, eu jejuo, eu oro. Mas a vida dele está em paz e a minha não, eu estou doente, eu tenho dificuldade financeira. Eu sou estéril, eu não consigo ter filhos. Por que tudo isso acontece comigo e o ímpio prospera? Nós queremos que as consequências venham para essa vida. Nós queremos que o ímpio sofra nessa vida e a gente quer que nós sejamos recompensados com uma prosperidade nessa vida. Nós queremos terminar a vida com grande bem-estar. Mas, meu querido, aquele que termina a carreira bem, não é aquele que termina a carreira em prosperidade, mas é aquele que termina a carreira fiel.
Terminar bem, segundo a palavra de Deus, não é terminar rico, é terminar fiel. Porque a recompensa está na eternidade, a recompensa está naquilo que Deus vai nos trazer, a recompensa está numa vida eterna, num peso de glória. Por isso, nem sempre, queridos, a recompensa daquilo que nós semeamos hoje em vida, na devoção, na fé, na justiça, na bondade, nem sempre nós vamos colher ainda em vida. A honra, os humilhados serão exaltados, nem sempre a exaltação vai vir na sua vida nessa terra. Você quer exaltação maior do que ser recebido por Deus como servo bom e fiel, entra no meu descanso. Essa maior exaltação que o homem fiel pode ter, não são riquezas, não é o bem-estar. Os amigos de Jó, eles custam a entender isso, porque eles querem definir que aquilo que Jó está vivendo é tempo de colheita. Se eles esperassem mais, eles veriam que a verdadeira colheita da justiça e bondade de Jó viria depois. Por isso que no final Deus fala, vocês falaram que era mal ao meu respeito, agora vocês vão até Jó, e Jó vai sacrificar em favor de vocês, para que vocês sejam perdoados. Porque vocês não entenderam o tempo e o agir de Deus. Terceiro ponto, o sofrimento parece estranho aos amigos de Jó. E esse é mais um problema. A recompensa do justo é só o bem-estar. Não tem como você sofrer, não tem como Deus permitir que você sofra. Se você sofre, existe algo de errado. É aquela ideia, é aquela religiosidade de que a sua vida boa, correta, só vai te trazer coisas boas e prosperidade. Se você está sofrendo, se algo aconteceu, tem coisa errada aí, as acusações que os homens falam. Eles estabelecem uma religião que a sua fé te traz bem-estar. Esse é um princípio que os amigos de Jó têm, que Paulo também vai encontrar na igreja de Coríntios. Eu já falei disso aqui, Paulo em Coríntios, ele precisa lidar com os chamados superapóstolos. Homens que chegam na igreja de Coríntios falando, olha, nós somos descendentes de Abraão, nós somos da lei, nós somos homens que trabalham para o Senhor, homens que tiveram experiência com o Senhor, nós conhecemos a Deus. E esses superapóstolos, eles começam a questionar o apostolado de Paulo. Por isso que Paulo defende o seu apostolado na segunda carta aos Coríntios. Porque os superapóstolos questionam o apostolado de Paulo, não porque Paulo está ausente de milagres, não. Paulo fez muitos milagres. Paulo foi no terceiro céu. Paulo presenciou coisas maravilhosas. Mas eles questionam o apostolado e a autoridade de Paulo, não pela ausência de milagres, mas pela presença do sofrimento. Mais uma vez a ideia de que o sofrimento não vem sem motivo, o sofrimento só vem para pecador. Eles começam a colocar na igreja de Coríntios, olha, Paulo está sofrendo porque ele não é um verdadeiro apóstolo. Por outro lado, Paulo se orgulha e se gloria do sofrimento. Ele fala, não, é exatamente o sofrimento que testifica o meu apostolado. É exatamente aquilo que eu sofro que testifica aquilo que eu fui chamado para viver e para fazer. É exatamente a dor. Olha, exatamente porque eu fui açoitado, porque eu fui dado como morto, porque eu sofri naufrágio, porque eu fui picado por uma serpente. Se fossem os amigos de Jó, falam, você sofreu um naufrágio, você está em pecado. Uma serpente te picou, você está em pecado. Você foi apedrejado, você está em pecado. As pessoas querem julgar aquilo que você está passando hoje como se fosse um tempo de colheita. E o sofrimento é algo estranho para o cristão. Por isso que ainda hoje, queridos, ainda hoje existe uma ideia de que o cristão que sofre é porque está arcando com consequências do seu pecado. Muitas igrejas falam isso. Sabe qual é a maior religião de hoje? Não é o cristianismo, não é o judaísmo, não é o islamismo. É chamada de deísmo moralista terapêutico. É a ideia de que existe um Deus, e esse Deus ele é moral, ele tem o certo e o errado, o bom e o mal. Mas esse Deus é terapêutico. É a ideia de que existe um Deus para nos fazer o bem. Existe um Deus para nos fazer sentir bem.
É com base nessa crença, nessa ideia que surge a teologia da prosperidade, é com base nessa crença que surgem os coachings gospel. E a gente cria uma cultura de que você vem para a igreja para se sentir bem, só para se sentir bem. E a pessoa, quando está mal, ela vem para a igreja, depois ela não volta mais, até que ela esteja mal de novo. Então, quando um sofrimento vem, alguma coisa vem, não tem algo errado aí. Porque Deus está aqui só para nos fazer sentir bem. Essa é uma visão totalmente equivocada do Evangelho. Coitado dos apóstolos que morreram martirizados, coitado de Isaías que morreu cerrado ao meio, ele não terminou bem aos olhos dessa religião. Mas as pessoas às vezes estabelecem critérios, até mesmo para aquilo que você vive. E as pessoas querem vir para Deus somente para se sentirem bem. Quando o Evangelho ele vem nos confrontar, o Evangelho vem mostrar a nossa natureza pecaminosa, ele vem mostrar que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nós não conseguimos nos salvar diante de Deus, nem o homem mais justo pode se defender diante de Deus. Mas os amigos de Jó não conseguem entender como pode um cristão sofrer. Não conseguem compreender como pode alguém justo sofrer. Eles criaram uma religião estática e nada pode mudar essa religião. Por isso eles vão se tornando mais agressivos com Jó. Por isso eles vão se tornando mais duros com Jó. Seus filhos morreram porque eles pecaram. Seus filhos morreram porque você pecou. A sua descendência acabou. Isso acontece com o homem injusto, com o homem que não conhece a Deus. Palavras duras que tentam definir aquilo que você está vivendo. Homens que tentam julgar a sua vida e a sua história agora, no hoje. No capítulo 19, é o capítulo do auge da fé de Jó. Jó eclode numa fé maravilhosa. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 19. Vocês estão comigo ainda, queridos? Capítulo 19. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu-me de trevas as minhas veredas, despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim, ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam à minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como estranho. Chamo o meu servo e ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito, meus próprios irmãos têm nojo de mim, até os meninos zombam de mim, dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam, aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele, melhor será que temam a espada,
Porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo, então vocês saberão que há julgamento. Aqui é o ápice da fé de Jó. Jó ele começa dizendo: se grito injustiça, não obtenho resposta. Jó ele começa questionando o silêncio de Deus. Jó grita para os céus. Algumas versões, ao invés de injustiça, trazem violência. Se grito violência, é o mesmo grito que Abacuque faz no capítulo 1 do seu livro. Se eu grito violência, eu não ouço nada, Deus não me responde. Jó está falando: Deus está em silêncio, Ele está me cercando, Ele está me afligindo, as suas flechas me acertam. Deus está cercando os meus caminhos, eu não consigo dar um passo a mais. Deus está me bloqueando em todas as coisas. Jó começa questionando o silêncio de Deus em meio à sua dor. Por que eu oro e Deus não me responde? Logo Deus, Jó ele vai dizer, logo Deus, que antes eu falava e Ele me respondia, agora silêncio. Parece que Deus está indiferente àquilo que acontece comigo. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus não está trabalhando. O fato de Deus não responder, às vezes, às nossas orações, não significa que Ele nos abandonou, que Ele desistiu de nós. Deus continua trabalhando mesmo em silêncio. E na história de Jó, Deus está trabalhando para que Jó ecloda numa fé profética. Porque Jó ele compreendeu por meio da fé aquilo que os seus amigos não conseguiram compreender. No seu primeiro discurso, Jó lhe diz: como o homem pode se defender diante de Deus? Depois Jó vai falar: o meu advogado está nos céus. E agora ele vai falar: o meu Redentor vive, e ele se levantará pela minha causa. E eu no meu corpo, mesmo depois de ter ido à sepultura, verei a Deus. Jó tem uma fé, o ápice da sua fé está no capítulo 19. Isso também é um escândalo para os seus amigos. Como eu falei na semana passada, a cultura do mundo antigo, principalmente no período pré-profético, pré-lei, aqui nós não estamos falando de um período onde a lei já existia, onde a nação de Israel já existia, provavelmente ele era contemporâneo do período patriarcal, do período de Abraão, provavelmente até antes de Abraão. A crença daquele mundo antigo era de que a morte era o fim. O próprio Jó disse em capítulos antes, nós lemos aqui: olha, eu descerei à sepultura e você não me verá mais, eu já não serei. A sepultura é o fim. Mas Jó agora, no meio desse grito profético, ele está falando: mesmo depois de destruída a minha carne, eu verei a Deus. Mesmo depois de destruído o meu corpo, eu mesmo verei a Deus com os meus olhos. Jó eclode numa fé que aponta para uma ressurreição, o que é um motivo de grande escândalo para os seus amigos. Eles não entendem o que Jó está falando. E aí eles vão sendo mais duros com as suas palavras, mas aqui Jó tem uma fé extremamente profética. Sabendo que o homem não pode se defender diante de Deus, ele fala: não, mas tem alguém lá no céu, tem alguém lá no céu que vai reivindicar, tem alguém lá no céu que vai lutar pela minha causa, tem alguém lá no céu que vai me salvar, e eu sendo salvo, eu verei a Deus. Jó tem uma fé que aponta para Cristo. Quando Jó diz isso, primeiro ele afirma que a minha salvação não é pelas obras, porque mesmo que eu tenha feito grandes obras, eu não consigo me justificar diante de Deus. Jó afirma algo aqui que Paulo ia trabalhar lá na frente, defendendo que a salvação era somente pela fé, mas Jó já entendeu isso no meio da pressão dos seus amigos. Pela minha justiça eu não posso ser salvo, as minhas obras não salvam. Como eu posso ser salvo? Porque no céu existe alguém que vai defender a minha causa. No céu existe alguém que vai me representar diante de Deus. Existe alguém que vai me representar diante do juiz, e por meio do Redentor eu serei salvo. E sendo salvo, eu verei a Deus.
Se Jó não tivesse passado por todo esse momento de dor, de sofrimento, a sua fé não teria atingido esse nível. A sua fé não teria chegado nesse ápice. Por que Deus permitiu? Por que Deus, logo após a discussão com Satanás, e visto que Jó permaneceu fiel, permaneceu íntegro, por que Deus não foi? Então tá bom, vamos cessar agora todo o sofrimento e volta para a sua prosperidade. Porque Deus queria fazer com que Jó demonstrasse uma fé que não era compreendida no seu tempo. Uma fé que só seria compreendida 2000 anos depois. A fé de alguém que acredita num Redentor. A fé de alguém que acredita que no céu existe alguém que vai me interceder por mim diante de Deus. Porque eu mesmo não posso me salvar. A questão é, Deus precisava saber que Jó teria essa fé? Não, Deus é onisciente, Deus sabia. Quem precisava saber até onde a sua fé podia ir era o próprio Jó. Por isso, querido, às vezes nós passamos por processos, não porque Deus quer saber se você vai aguentar, mas porque você precisa saber se sua fé vai te manter firme. E Deus permite que tudo isso aconteça, para que Jó experimentasse uma fé, queridos, que durante todo o Antigo Testamento tiveram dificuldade de entender. Uma fé que Paulo no Novo Testamento tem que trabalhar, falando, não é pela lei, não é pelas suas obras, não é por aquilo que você faz, não é pela sua própria justiça. Isso não te justifica diante de Deus, o que justifica você diante de Deus é a fé num Redentor que vive. E Jó tem essa fé muito, muito tempo antes. Jó é um homem de uma fé profética. Ele sabe que existe alguém no céu que vai defender a minha causa. Queridos, essa é a fé que nos sustenta hoje. Essa é a fé que nos traz hoje para Deus, que nos permite ter a confiança de que um dia estaremos face a face com Ele. Por quê? Porque tem um intermediário, tem alguém que vai interceder por nós, tem um Redentor que vive. Por mais que eu não consiga defender a minha causa, Ele vai defender a minha causa diante de Deus. Por isso que a palavra diz que Deus está sentado, que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, porque Ele sabe como era ser homem. Ele sabe as lutas que nós passamos. E agora Ele está lá intercedendo por nós. E hoje nós podemos afirmar que nem Jó, o nosso Redentor vive, e Ele se levantará pela minha causa, e ainda que o meu corpo nessa terra desapareça, eu verei a Deus. A fé de Jó é uma fé tremenda para a sua época, uma fé fora de tempo, é uma fé fora de tempo. Seus amigos não compreendem, ninguém o compreende, mas Jó sabe o que ele está falando. Exatamente por ter sido espremido pelas acusações, espremido pela dor, pelo sofrimento, Jó, ele alcança uma fé altíssima. A fé num Redentor que vive. A fé de que alguém que mesmo após a sua morte vai vindicar você e vai falar, não, esse é meu, esse eu defendo, esse irá ressuscitar e ter um encontro com o próprio Deus e com os meus olhos ver a Deus. Queridos, se alguma coisa nós podemos aprender diante de tudo isso que nós falamos hoje, que nem sempre a retribuição da nossa fé, da nossa justiça, da nossa bondade, da nossa piedade vai vir nessa vida. Mas eu posso ter certeza que a retribuição vai vir porque um Redentor vive. E naquele dia ele vai vindicar, falar, esse foi fiel. Esse foi fiel durante a sua vida. A verdadeira colheita que a gente aguarda, queridos, não é a colheita da prosperidade, é a colheita da vida eterna, de ver a Deus e estar com Ele. Isso que Jó nos ensina durante todos esses discursos e os confrontos dos seus amigos. Vale a pena tudo aquilo que eu estou passando, porque no final eu serei vindicado por Ele e eu verei a Deus. Quando tudo isso passar, eu verei a Deus. Quando tudo isso passar, quando minha carne aqui deixar de existir, eu verei a Deus com os meus próprios olhos.
porque alguém vai defender a minha causa. Eu não consigo defender minha causa, o mundo me acusa, os meus amigos me acusam, eu não sou capaz de defender a mim mesmo, mas no céu existe alguém. No céu existe alguém que vai me defender diante de Deus. E é essa fé que nós temos hoje. Não é uma fé que está nas nossas obras, que está na nossa justiça, não é uma fé que nós nos achamos merecedores de algo. Nós sabemos que nós não somos merecedores de algo. Mas é uma fé que está num Redentor vivo, não morto, vivo. E por nossa causa ele se levantará. E naquele dia, diante de Deus, nós vamos falar, valeu a pena toda a dor, todo o sofrimento, toda a acusação que fizeram contra mim. Valeu a pena ter permanecido fiel em meio à doença, em meio ao luto, em meio à esterilidade, em meio às lutas dessa terra. Eu permaneci fiel e valeu a pena, porque eu encontrei redenção nele, resgate nele. Essa é a fé que nós temos, é a fé que nos sustenta. É a fé de Jó, de um homem que estava sendo um flagelo vivo, chaga viva, sendo acusado e abandonado pelos seus amigos, mas não por Deus. E é uma fé que explodiu no coração daquele homem e que nos ensina até hoje que o nosso Redentor vive. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Deus. Pai, durante tempos, Deus, nós questionamos os momentos difíceis que nós vivemos, as dores que nós vivemos, nós questionamos o sofrimento que nós vivemos, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos manter firmes em nossa fé, Deus. Em nossa fé de que a verdadeira retribuição de tudo aquilo que eu faço, que eu luto, que eu resisto, Pai, a verdadeira retribuição e a colheita da nossa fé está numa vida eterna contigo, Deus. Perdoa as vezes, Pai, em que nós almejamos as coisas dessa terra, Deus. Perdoa as vezes, Deus, em que nós achamos que a recompensa da nossa justiça virá em prosperidade e em riqueza. Se nós achamos isso, é porque a nossa fé e a nossa satisfação está nas riquezas e não no Senhor, Pai. Mas eu te peço que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé, Deus, em meio à dor, em meio às acusações, em meio às lutas. Fortaleça a nossa fé, meu Pai, em meio ao mundo caótico que nos acusa, Deus. Fortaleça a nossa fé, mesmo que os nossos amigos nos abandonem, Deus. Fortaleça a nossa fé, mesmo que as acusações venham dos nossos pais, Pai, dos nossos cônjuges. Fortaleça a nossa fé, Pai, mesmo que a acusação venha dentro de casa, Deus. Fortaleça a nossa fé, porque nós não vamos abandonar o Senhor, Deus. Nós vamos permanecer, porque nós sabemos que a verdadeira recompensa nos aguarda na eternidade, Pai. Nós sabemos e nós declaramos que o nosso Redentor está vivo e Ele nos levará, Ele nos resgatará, Pai. Ele nos livrará das garras, Senhor, da maldade, das garras do inferno, Pai. A verdadeira recompensa é Ele e está por meio dEle, Pai. E é nele que nós confiamos e entregamos as nossas vidas. Em meio ao sofrimento, em meio ao mundo de caos, em meio ao mundo de dor, nós queremos erguer nossas vozes e declarar: o nosso Redentor vive e Ele reivindicará a nossa causa, Ele vai nos defender e nós veremos a Deus. Que recompensa melhor poderíamos ter, Pai? De que valem as riquezas dessa terra, de que valem os tesouros dessa terra, de que vale a prosperidade nessa terra, de que vale, Senhor, ter bens, recursos, quando a maior riqueza que nós podemos ter é ver o Senhor face a face. A maior recompensa do homem está em Ti, Deus. Pai, fortalece a nossa fé no dia mau, que possamos perseverar, Deus. Perseverar em meio à luta, à dor, ao luto, ao sofrimento, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a confiar que nem Jó confiou.
Ensina-nos a esperar que nem Jó esperou, porque nós esperamos no Senhor e nada vai nos derrubar, nada vai nos abalar, porque nós sabemos que há redenção em Cristo e nele entregamos as nossas vidas e a nossa confiança e a nossa fé e esperamos pelo glorioso dia. Ah, que glorioso dia que veremos o Senhor face a face, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Consola os nossos corações em meio à dor. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos acusaram. Ensina-nos a perdoar aqueles que nos feriram com palavras, Pai. Ensina-nos a perdoar, Senhor, aqueles que tentaram encontrar motivos para o nosso sofrimento, questionando a nossa conduta, Deus. Ensina-nos a liberar esse perdão, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ensina-nos a liberar perdão nessa noite, Pai, para aqueles que não entenderam o que nós passávamos, para aqueles que julgaram as nossas vidas, as nossas causas, Senhor, para aqueles que nos acusaram e levantaram a voz contra nós, que nós possamos perdoar, Pai, perdoar em nome de Jesus, sem feridas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos liberar perdão para essas pessoas, Pai, e colocar os nossos olhos e confiança em Ti, porque o Senhor fará a justiça e a justiça do Senhor prevalece no final. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus.